Para se construir um edifício, leva-se um tempo e talvez alguns meses ou até anos. E às vezes também é necessário destruir um prédio, demolir ele por completo, por ser antigo ou por problemas de construção. E fazer uma demolição também envolve muitos cálculos. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje, algumas demolições que não deram certo. Torre em Springfield. A demolição de uma torre de cerca de 84 metros em Springfield, nos Estados Unidos, em Ohio, provocou um prejuízo depois que a construção caiu para a direção errada. A torre deveria desabar em uma área desmatada, mas acabou atingindo uma subestação de alta tensão, destruindo postes de eletricidade. Segundo a reportagem do jornal local, ninguém ficou ferido no incidente, mas por causa desse erro, mais de 4.000 famílias ficaram sem luz na cidade por mais de 2 horas. Além disso, semáforos em pelo menos 9 cruzamentos pararam de funcionar. Torre Red Road. O complexo Red Road foi inaugurado nos anos de 1960 e chegou a abrigar mais de 4.000 moradores. Esse conjunto residencial da Escócia já foi considerado o mais alto da Europa. Porém, a região começou a ficar abandonada e perigosa. Nos últimos anos, menos de 300 pessoas moravam nos apartamentos do complexo. Para demolir apenas um edifício de 89 metros de altura, os especialistas usaram 275 quilos de explosivos. No entanto, quando começaram a derrubar as outras torres, 2 torres ainda ficaram de pé, e por causa disso, foi aberta uma investigação para ver o porquê disso ter acontecido. Meses de investigação revelaram que 2 edifícios deixados de pé foram construídos com uma estrutura de aço mais forte do que outros edifícios. Um problema que não foi descoberto por 5 décadas, devido à inconsistência nos registros de construção. Por causa desse ocorrido, 2.500 pessoas que moram próximo a essas torres, por razões de segurança, tiveram de esperar para voltar para casa. Hospital de Canberra. Em 13 de julho de 1997, o antigo hospital da Península de Acton foi demolido para dar lugar ao Museu Nacional da Austrália. A preparação para o evento foi celebrada pela comunidade de Canberra, com o governo da ACT promovendo como espetáculo público e incentivando todos a comparecerem para assistir aos tijolos e argamassa serem pulverizados. Mais de 100.000 pessoas compareceram ao local para assistirem a esse evento. Porém, em vez de derrubar o antigo hospital sobre si mesmo, os explosivos foram colocados de maneira errada por uma empresa que carecia de conhecimento técnico. O resultado disso tudo foi um verdadeiro desastre. O prédio não foi totalmente desintegrado e voaram estilhaços e destroços para todos os lados. Grandes fragmentos de alvenaria e metal foram encontrados a 650 metros do local da demolição. Alguns dos destroços caíram no lago, já outros atingiram 9 pessoas que ficaram feridas, mesmo estando a vários metros de distância. Entre essas pessoas que foram atingidas, uma menina de 12 anos, Kate Bender, que estava a 430 metros de distância do local, foi atingida por um pedaço de metal que veio voando em sua direção. Infelizmente, ela não resistiu e morreu na hora. No local onde Kate Bender, a criança de 12 anos que foi morta durante uma falha na implosão do Royal Canberra Hospital, foi feito um memorial em sua homenagem. O edifício principal não se desintegrou totalmente e foi demolido manualmente posteriormente. Mill Tower. A Zip Feed Tower era um elevador de grãos e fábrica de ração em Sioux Falls, Dakota do Sul, Estados Unidos. Era um dos edifícios mais altos da cidade. A usina funcionou até os anos 2000 e depois foi demolida em 2005 em 2 fases. A implosão planejada da torre Zip Feed atraiu uma grande multidão para ver o evento pessoalmente e também foi passado na televisão com uma audiência assistindo ao vivo. Em 3 de dezembro de 2005, trabalhadores tentaram, sem sucesso, implodir o prédio. A torre de concreto caiu em seu próprio porão, inclinada para um lado, mas ainda de pé. As equipes de demolição tentaram derrubar a estrutura, cortando as barras de reforço em toda a estrutura e, em seguida, colocando cargas explosivas ao redor da base. Uma revisão do projeto de demolição mostrou que a equipe havia subestimado seriamente
diariamente a quantidade de explosivo necessária para quebrar a integridade da estrutura, e eram necessários mais explosivos que o normal. O fracasso da torre Zephyr em desabar sobre si mesma foi uma decepção para as multidões de pessoas que se reuniram para assistir. Nas 2 semanas seguintes, um guindaste e uma bola de demolição foram usados para completar a demolição. O fim da biblioteca. Todo mundo gosta de assistir a uma demolição. É satisfatório. Ver isso de perto com certeza deve ser impressionante. Mas uma recente destruição de um antigo silo na Dinamarca deixou um lembrete do porquê os observadores de tais espetáculos devem sempre manter uma distância segura em todas as direções. A demolição desse silo foi planejada durante 6 meses, para tudo ocorrer perfeitamente, mas não foi o que aconteceu. O incidente aconteceu na cidade de Vordingborg. Autoridades querem agora entender por que a demolição não foi bem sucedida. A torre de 53 metros, localizada em uma pequena cidade na Dinamarca, caiu para o lado errado durante sua demolição e atingiu uma biblioteca histórica. O silo, cilindro de concreto destinado ao armazenamento de produtos agrícolas, deveria tombar para a direita, mas acabou desmoronando no sentido contrário, atingindo uma biblioteca. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a biblioteca ficou. Kankiri. Esse prédio foi construído em 1928 e serviu como uma fábrica, mas estava desocupado desde os anos 80. No ano de 2009, resolveram demolir esse prédio, e a demolição dele quase se tornou uma tragédia. O prédio de 25 metros de altura, que deveria ser implodido, teve apenas a sua base destruída e caiu de lado, e literalmente rolou até próximo de outro prédio. Felizmente, ele não atingiu o prédio do lado e ninguém ficou ferido. Esse edifício foi demolido para dar lugar a um shopping center. Prédio em Liuzhou. Normalmente, para demolir um prédio é colocado vários explosivos, e quando são acionados o prédio começa a desmoronar, mas como nesse vídeo nós estamos vendo demolições que falharam, já é de se esperar que essa também não deu muito certo. Em 30 de dezembro de 2009, na cidade de Liuzhou, na China, um prédio residencial de 22 andares estava pronto para ser demolido. Nesse caso, eles queriam partir o prédio em 2. Eles conseguiram partir o edifício no meio, mas a explosão não foi forte o suficiente para derrubar as duas partes. Metade do prédio cai, enquanto a outra metade fica de pé durante a explosão, apenas inclinando-se um pouco. Eles quiseram demolir esse edifício para abrir espaço para novos empreendimentos. Silo de 50 anos. Mais uma vez na Austrália, especialistas em demolição devem ter ficado com o rosto vermelho depois que um prédio de 50 anos e 4.000 toneladas foi deixado inclinado para um lado em vez de tombar como planejado. A equipe detonou 100 kg de explosivos em uma explosão controlada, mas não foram suficientes para destruir esse edifício em Red Bank. Esse silo já existia há 50 anos e funcionava como armazenamento de cevada para uma cervejaria. No final, após a tentativa de demolir não ter dado certo, para completar a demolição, uma escavadeira foi usada para empurrar o prédio e fazê-lo cair de vez. Hotel Cassino. Mais um dia em Vegas e mais uma demolição de hotel. O Hotel Cassino, de 200 quartos, foi inaugurado em 1970. No entanto, desta vez, apesar de um soco explosivo de mais de 2 toneladas de explosivos, rapidamente ficou claro que o trabalho não estava completo. A maior parte do Hotel Cassino Clarion, de 12 andares, desmoronou em uma demolição antes do amanhecer. Porém, o poço do elevador resistiu e ficou de pé. A demolição total desse prédio durou cerca de 13 horas, para finalmente ser demolido por completo. O proprietário do hotel disse que foi preciso trazer um guindaste pesado para completar a demolição da torre de 8 andares. Esse edifício foi demolido para dar lugar a novos empreendimentos. Condomínio em Miami. O antigo prédio do condomínio Marlboro House, de 12 andares, à beira-mar, desabou quando uma demolição planejada deu terrivelmente errado. Os moradores próximos receberam um aviso informando que as obras de demolição estavam em andamento, mas ficaram com a impressão de que a demolição levaria dias. Quando chegou o dia da demolição, testemunhas descreveram ter ouvido um estrondo enorme e o prédio desmoronou como um castelo de cartas. Por enquanto, parece que tá tudo ok, mas surgiu um problema. Essa demolição feriu uma pessoa. A vítima foi identificada como Samuel Lentz, de 42 anos, que foi levado para o hospital em estado crítico. O tráfego estava congestionado, helicópteros sobrevoavam e também cães de busca e salvamento farejavam os escombros em busca de outras possíveis vítimas. A polícia disse que havia uma licença de demolição
demolição arquivada para o local, mas não uma licença de implosão. A demolição refere-se ao processo geral de demolição de um edifício, enquanto a implosão é específica ao uso de explosivos para derrubar rapidamente uma estrutura. Os socorristas concluíram sua busca sem encontrar mais vítimas.